Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. E o programa Momento de Reflexão de hoje, ele tem como tema Alerta de Cristo. E o programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos e temas diversos e da atualidade, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no texto de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. E hoje, dentro do tema Alerta de Cristo, com base no texto de Mateus capítulo 24, eu gostaria de compartilhar 2 versículos somente da palavra de Deus, nesse primeiro bloco, para que nós realizarmos uma reflexão juntos dessa preciosa palavra. Que diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24, o versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No versículo 44, diz assim: Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós compartilhamos aqui 2 versículos da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que trata de um diálogo. Primeiro, versículo 3, os discípulos, os seus amigos, os mais chegados dele, quando ele estava no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, eles questionaram Jesus sobre quando seria o tempo do final dos tempos e quando todas aquelas coisas que iriam acontecer no final do tempo poderiam acontecer. E aí, Jesus, lá no versículo 44, ele vai trazendo um diálogo, e no versículo 44, ele vai respondendo, Jesus responde, que todos devemos estar preparados, porque ninguém sabe o dia que o Filho do Homem virá, mas nós temos que pensar e estar atento a este momento. Então eu quero te levar a uma reflexão sob a luz da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Deus, nos ama e Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. E às vezes, na caminhada da nossa vida, muitas vezes nós, atento a tantas coisas da vida, dificuldades, tristezas, decepções, que são percursos que nós temos durante a jornada nossa, durante esses períodos, às vezes a gente se distancia das coisas de Deus. E muitas vezes nós esquecemos que Deus tem promessas, a palavra de Deus nos orienta aquilo que é bom, aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que deve fazer, aquilo que não deve fazer. E às vezes a gente vai se distanciando a tão ponto que a gente não tem mais noção nem do período em que nós estamos vivendo. E segundo as Escrituras Sagradas, no capítulo 24 de Mateus, nós não estamos vivendo o final dos tempos, mas nós estamos vivendo o princípio das dores. O que é o princípio das dores? É um período que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, os seus filhos e filhas, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E ali, naquele momento, há praticamente 2000 anos atrás, os seus discípulos estavam junto com eles e ele falava sobre isso, que era necessário que ele fosse, mas quando ele fosse, ele ia preparar lugar, ele voltaria para buscar o seu povo. E ali, num determinado momento, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, eles questionaram Jesus sobre essa situação. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? Então eles queriam saber já. Jesus estava ali ainda, estava se preparando para ir embora, porque ele ia ser condenado à morte de cruz. Depois ele ressuscitaria
e eles já estavam curiosos quando seria a volta dele e quando seria o final dos tempos. Então passou-se quase 2000 anos, mais de 2000 anos desse período, e aí nós estamos vendo o que acontecendo. A palavra de Deus nos alertando que agora está muito mais perto desse período do que esteve outrora. Então nós não podemos estar despercebido. O que Jesus diz para eles, e Jesus continua dizendo, ecoando isso de geração a geração, e hoje nós trazemos esta palavra viva, né, e compartilhando com você, ele está dizendo, estais vós preparados, também porque o Filho do Homem significa Jesus Cristo, é uma das formas conhecida, representada dele na Bíblia. Filho do Homem, há de vir a hora que vocês não pensais. Você não está nem pensando e de repente ele chega. E ele quer que você esteja atento. Você não precisa saber o dia e nem a hora, mas você precisa saber que está perto a volta de Jesus. E você precisa estar preparado. Jesus estava preocupado e dizendo para os seus mais chegados, seus discípulos daquela época, e agora nós, os de hoje, os filhos de Deus, que nós estejamos preparados, atentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você precisamos estar mais próximos de Deus, porque nós não sabemos o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora que vai morrer. Ninguém sabe o dia e a hora da partida sua, independente da volta de Jesus. Então nós temos que estar preparados, no sentido de intimidade, de relacionamento com Cristo. A palavra de Deus é bem clara, que nós temos que entregar a nossa vida a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter uma vida segundo a direção de Deus. E a palavra de Deus orienta que tipo de vida nós devemos ter. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. É isso que Jesus está me levando, te levando nesse programa a fazer essa reflexão. Você tem pensado nisso? Saiba que o período que você viver aqui nesta terra é um período chamado temporário. Não importa se 50, 80, 100 anos, mas existe um período que chama eternidade. E esse período não tem fim, é eterno. E Jesus está preocupado com a sua vida eterna e não com a sua vida temporária. Por isso ele dá um alerta. Qual é o alerta? O mesmo alerta que ele deu para os seus discípulos, ele está dando um alerta nos dias de hoje. A mesma palavra continua ecoando, viva e eficaz, e quer que você não seja pego de surpresa, nem você e nem sua família, que vocês estejam ligados, unidos a Jesus Cristo, que ama vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não rejeite o sacrifício que Jesus fez por amor a você. Ele te amou de tal maneira que deu a sua vida na cruz do Calvário. Por isso, não despreze, se aproxime de Cristo, esteja perto dele, deixe ele direcionar os seus passos, confia nele, fale com ele, e aí você terá uma vida abençoada. E aí você vai estar atento. E quando ele voltar, não será pego de surpresa. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Alerta de Cristo, e voltamos já já para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Alerta de Cristo. O tema de hoje é profundo, Alerta de Cristo. Que você esteja alerta. Você que costuma estar conectado na internet, hoje é um dia que o Senhor está te levando a você estar conectado com o céu, a você estar alerta, ligado com as coisas do alto. E esse programa, Alerta de Cristo, primeiro bloco, nós compartilhamos um texto, 2 versículos da palavra do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 3 e o versículo 44, onde o versículo 3 os discípulos fazem uma pergunta sobre o final dos tempos, quando seria isso? E Jesus responde no versículo 44 que todos devem estar atentos a isso, porque não sabe o dia em que Jesus Cristo, ou o Filho do Homem,
possa vir. Ele vai vir num período em que ninguém está pensando que ele vem e ele virá. Então, é um alerta. E agora, nesse segundo bloco, eu gostaria de compartilhar um outro trecho, um outro texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus também, no capítulo 25, dos versículos de 1 a 13, que eu gostaria de compartilhar com você agora, que diz assim a preciosa palavra de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha que palavra profunda. Continuando o alerta de Cristo, ele conta uma parábola falando sobre 10 virgens e dizendo que dessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias ou loucas. 5 estavam atentas, preocupadas. Elas tinham as suas lâmpadas e tinham o seu azeite. Tinham reserva ali para manter as lâmpadas acesas até o esposo chegar. As outras loucas, nécias, elas não se preocuparam em ter azeite. Mantiveram as lamparinas, mas sem reserva, sem azeite. E aí, quando chegou o esposo, quando anunciou a chegada do esposo, elas tiveram que sair, as nécias tiveram que sair para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar, o esposo chegou e levou as virgens e fechou a porta. E quando elas voltaram, não tinha mais oportunidade de entrar. Assim, ele está nos alertando por meio dessa parábola o que vai acontecer no final dos tempos. E ele encerra no versículo 13 dizendo assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, há de vir. Mais uma vez, ele, por meio da sua preciosa palavra, ele dá um alerta para a minha vida e para a sua vida, para que nós estejamos atentos. Vamos compreender o que é isso. As virgens significam as noivas. Jesus Cristo, o Filho do Homem, o noivo. Num determinado momento, o noivo vem buscar a sua noiva. Quem são as noivas? São aquelas que estão atentas ao noivo, são aquelas que estão preocupadas, atentas à chegada do noivo, consideram o noivo importante a tal ponto que, mesmo ele chegando à noite, elas estão preparadas, tanto com as lamparinas acesas, quanto com uma reserva de azeite, de óleo para manter as lamparinas acesas, mostrando a preocupação e o zelo com as coisas do noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. E as outras? As outras são nécias, são loucas, desprezam o noivo, não estão nem aí com o noivo. Tem a lamparina, mas não tem azeite, não tem reserva, não tem como manter as lamparinas acesas. Por quê? Porque não se preocupou em ter o azeite, em ter relacionamento com o noivo, em ter temor à sua palavra, em buscar o conhecimento de Deus,
em buscar a proximidade com Jesus Cristo. Tantas pessoas no mundo inteiro falam de Jesus Cristo e algumas pessoas não estão nem aí. Desprezam o noivo, desprezam a eternidade. E o que Jesus está dizendo por meio desta passagem, ele está dizendo que você deve estar atento. Você não pode ser louco, nem louca. Você tem que ser prudente para você viver o melhor de Deus e estar preparado para quando Ele vier. Seja quando Ele te chamar, tirar o sopro de vida, né, e chegar o teu dia da morte, mas essa morte tem que ser da morte para a vida eterna e não da morte para a morte eterna. Ou quando Ele voltar, e Ele está próximo à volta dele, eu não posso falar em tempo, porque o tempo não é permitido, é antibíblico falar em tempo, mas quando nós vemos os sinais, guerras, né, temporais, quando nós vemos as pragas e tudo mais, né, as pestes, as pandemias, quando nós estamos vendo isso, como a ciência se multiplica e a inteligência artificial, tudo isso está acontecendo e as Escrituras dizem que quando tudo isso acontecesse, estaria próximo do fim. E antes do fim, a volta de Jesus. Para buscar quem? A sua noiva. Quem é a sua noiva? Os filhos e filhas de Deus, os que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Aqueles que são chamados a noiva de Cristo. Os filhos e filhas de Deus. São esses que Jesus há de vir buscar. E é esse alerta que Ele está nos dando. Você precisa parar na sua vida corrida e dar atenção às coisas de Deus. Buscar a presença de Jesus Cristo na sua vida, para você não ser pego de surpresa. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Alerta de Cristo e nós voltamos já já para o terceiro e último bloco deste programa. Até já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Alerta de Cristo. O tema de hoje é forte, Alerta de Cristo. No primeiro bloco, nós compartilhamos alguns textos da Palavra de Deus de Mateus 24, versículo 3 e 44, um questionamento dos discípulos sobre o final dos tempos e uma resposta de Jesus Cristo dando um alerta de estarmos atentos a isso, porque Ele vai vir numa hora que ninguém pensa. E depois, o segundo bloco, nós compartilhamos um outro texto da Palavra de Deus, que é a passagem das 10 virgens, relatada em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, onde Jesus conta uma parábola falando sobre 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, e fala sobre o que aconteceu. As prudentes, o noivo veio e as levou, e as loucas, elas ficaram, porque elas não deram atenção, elas não estavam atentas, elas não estavam alertas a tudo aquilo que o Senhor tem falado por meio da sua preciosa palavra. E agora, no nosso terceiro e último bloco, gostaria de compartilhar mais uma reflexão com base no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 mesmo, nos versículos 37, 38 e 39, eu gostaria de compartilhar contigo agora. Diz assim a preciosa palavra de Deus, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que palavra preciosa. Jesus agora, ele usa de Gênesis, lá no capítulo 6 e capítulo 7, onde fala da história de Noé, lá no começo, quando o povo estava vivendo uma corrupção, injustiça, maldade, impunidade. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Naquele período, o povo vivia dessa forma. Então,
Deus viu em Noé e na sua família algo diferente, uma família separada, né? Homem reto, desviava do mal e que estava temente a Deus, que falava com Deus. E aí Deus dá uma missão para eles, que era construir uma arca. E ele obedeceu, construiu essa arca, e por construir essa arca, ele usou a arca, entrou na arca e foi salvo do dilúvio, quando houve aquela chuva, 40 dias e 40 noites, e acabou com tudo. E aí Jesus, quando pisou na terra, ele, durante a sua pregação, nesse capítulo, ele traz essa lembrança dessa passagem que aconteceu na humanidade. E ele diz que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Quando ninguém vai perceber, quando todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, vida normal, aí, nem atento a nada das coisas de Deus. Todas as igrejas têm falado, Jesus está voltando, se conserta, se arrepende dos seus pecados, se aproxima de Deus. E as pessoas nem aí, estão debochando. Faz 2000 anos estão falando que ele está voltando, depois que ele ressuscitou só começaram a falar que ele está voltando e nada dele voltar. Estão debochando, alguns blasfemam, outros debocham, e Jesus continua usando o seu povo, a sua igreja, para falar, não, ele está voltando. E aí ele usa nesse texto a referência de Gênesis, a história de Noé. E ele diz que o povo, naquele momento, vivia em corrupção, vivia toda a maldade, e hoje, né, o mundo está assim, em especial o Brasil, né, está pior do que tudo, mas a palavra continua sendo ministrada. E aí você precisa estar atento, porque aquele povo desprezou a pregação de Noé. E hoje, muitos estão desprezando a pregação de Jesus. E aí no versículo 39 ele diz assim, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, ou seja, destruiu, matou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quer dizer que Jesus está nos alertando que num determinado momento ele vai voltar, vai recolher da terra os seus filhos e filhas, o Espírito Santo, e a partir daquele momento virão, segundo a Bíblia Sagrada, 7 anos terríveis, como nunca houve na face da terra. Esses 7 anos são reconhecidos como a grande tribulação, onde o inimigo das nossas almas, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a besta, vai reinar sobre a terra. E aí as pessoas vão querer morrer, e a morte até vai fugir dessas pessoas, tamanho sofrimento e tempos terríveis que virão sobre a terra. Imagine, nós já passamos por guerras, pestes e uma série de coisas ruins, né? E diz que esses 7 anos será pior do que tudo isso. Então você precisa estar atento. Jesus está falando sobre a sua preciosa palavra para você não ficar, para você não passar por isso. Ele quer que você seja salvo. O que é salvo? É mesmo que você esteja morto, você ressuscite com Cristo e viva com Ele por toda a eternidade. Se você estiver vivo quando Ele voltar, você seja arrebatado, levado aos céus com Ele para viver com Ele por toda a eternidade. Isso é o amor de Cristo. E é por isso que nós estamos, por meio desse programa, por meio dessa reflexão, fazendo com que você se desperte para isso, que você esteja atento a isso. Por isso nós estamos dando um alerta para você. Deus quer o melhor para a sua vida, Deus quer o melhor para a sua família. Se você acha que você pode dar boas coisas para a sua família, o melhor para a sua família é a presença de Cristo, porque pode levá-lo para a eternidade com Deus, onde não há choro, não há tristeza, não há dor, só alegria e felicidade. Aqui na terra, terrível, difícil, né? Existem dias bons, muitos dias ruins. E Deus quer que você, ao findar a sua vida, você tenha a eternidade feliz com Deus. Por isso, esse alerta. Por isso que nós estamos levando você a essa reflexão. Mas para isso, Salmo 37, versículo 5. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus.
confia nele, tenha fé nele e ele tudo fará. Ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai conduzir os seus passos, ele vai guardar a tua família desses dias difíceis e quando findar tudo aqui, ele tem um lugar preparado lá na morada do Altíssimo, na Jerusalém Celestial, lá nos céus, para você viver com ele por toda a eternidade. E é esse o alerta, é essa mensagem, é essa reflexão que nós gostaríamos de compartilhar com tudo. Agora eu quero orar por você, orar pela sua família, para que você entenda isso e que a sua vida seja uma vida abençoada. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, em que essa mensagem venha ecoar dentro do coração, da alma, do espírito dos teus filhos e filhas, que eles venham estar atentos, Senhor, e aproximar-se mais e mais do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam ter uma vida abençoada e quando findar tudo aqui, Senhor, nós possamos todos juntos ir morar contigo no céu por toda a eternidade. Assim, Senhor, alcance essa vida, alcance essa família, abençoe cada um dos teus filhos e filhas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de compartilhar essa mensagem contigo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe sua vida natural e espiritual, que Deus abençoe o Brasil.